tema dessa mensagem é a esperança da sua vinda, e está bem dentro daquilo que nós iremos trabalhar durante esse ano, em vários domingos, falando sobre a bendita esperança do retorno de Jesus Cristo. Quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito, a epístola a Tito, pequena carta, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Tito, capítulo 2, nós vamos estar lendo dos versículos 11 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Eu quero fazer uma breve introdução a essa carta de Paulo a Tito, trazendo para a igreja assim, algumas peculiaridades, né? Tito era um discípulo de Paulo, foi um jovem não judeu convertido ao cristianismo, e Tito se tornou um presbítero, um pastor de uma igreja, segundo os historiadores, na ilha de Creta. E ele pastoreou por volta do ano 60 em diante. A carta de Paulo a Tito, ela deve ter sido escrita aproximadamente no ano 64. E amados, a igreja, na época, a igreja primitiva, ela vivia uma condição diferente dessa que nós vivemos hoje. Eu creio que muitos irmãos têm conhecimento, já ouviram histórias da perseguição cruel que a igreja sofria naquela época. Hoje nós temos perseguições em alguns países onde o cristianismo é proibido de ser pregado, mas não se compara à perseguição que o Império Romano e também o povo judeu deflagrou contra o cristianismo no primeiro século. A igreja vivia debaixo de uma perseguição onde muitos cristãos eram mortos, lançados nas arenas para os leões, queimados em fogueiras, seus bens eram saqueados, suas casas eram tomadas, simplesmente porque eles professavam a Cristo como o único Senhor, como o único Deus. Então a igreja naquela época vivia uma situação bastante complicada. Imagine se nós estivéssemos vivendo essa circunstância. E Tito recebe uma carta do seu pai na fé, do apóstolo Paulo. E essa carta que Paulo escreve é muito parecida com a que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo estava dando orientações para aquele jovem pastor conduzisse a sua igreja. Paulo estava ensinando. Paulo estava enfatizando o que ele deveria pregar, o que ele deveria ensinar, como ele deveria agir, sendo ele pastor de uma igreja de uma época tão difícil. E nesse pequeno texto que nós lemos, nós vemos o apóstolo Paulo lembrando Tito que ele deveria pregar, falar sobre a iminência da volta de Jesus Cristo. Tito deveria pregar de tal forma que fosse gerado no coração dos membros daquela igreja que ele dirigia uma esperança, uma expectativa da volta de Jesus Cristo. É isso que Paulo coloca
nessa carta, entre muitas coisas que ele colocou, ele coloca também isso. Não se resumiu somente a isso, mas uma das coisas que Paulo coloca era enfatizar a volta de Jesus Cristo. E isso fazia apenas 30, 40 anos que Jesus havia subido aos céus. A igreja era muito jovem ainda. Imagine que fazia 30, 40 anos, volta atrás, 30, 40 anos, muitos aqui, como eu, já passaram dos 40. Então não fazia muito tempo que Jesus havia subido aos céus, a igreja estava nos seus primeiros passos e já esperava pela volta de Jesus Cristo, pelo retorno de Jesus. A doutrina da volta de Cristo, ela era já considerada iminente, ou seja, poderia acontecer a qualquer momento. E vejam quantos anos se passaram. Aproximadamente 1950 anos, nós estamos em 2015. E a igreja deve ainda manter no seu coração a esperança da iminente volta de Jesus Cristo. Os cristãos da igreja primitiva, eles alimentavam no coração essa esperança. E sabe o que isso resultava? O fato dos cristãos alimentarem a esperança de que Jesus poderia voltar a qualquer momento, fazia com que eles levassem a vida espiritual mais a sério, muito mais do que nós. Veja bem que no texto que nós lemos, no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele diz para que Tito educasse a igreja, para que a igreja renunciasse à impiedade e às paixões mundanas. Ou seja, a igreja deveria buscar a santidade, a santificação. Deixar as paixões mundanas fora da nossa vida. Esse era o ensinamento que era incentivado pela expectativa da volta de Jesus. Já pensou se Jesus voltasse e surpreendesse o povo vivendo relaxadamente, deixando o compromisso da santificação de lado? A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém entrará nos céus. Paulo escreve para Tito dizendo: olha, ensine a igreja para que no presente século, no tempo em que eles estavam vivendo, a igreja vivesse sensata, justa e piedosamente. Esse era o ensino que deveria ser transmitido aos cristãos daquela igreja onde Tito era o pastor. Tito deveria alimentar a esperança no coração dos crentes. Qual esperança? A bendita esperança. Qual é essa bendita esperança? O versículo 13 ele diz: a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Notem que Paulo, nas poucas palavras dessa carta, ele enfatiza que Jesus era Deus. Não tinha simplesmente natureza humana, mas era verdadeiramente Deus. E a bendita esperança era a manifestação da sua glória. Paulo, em várias cartas que ele escreveu à igreja, ele fala sobre a manifestação da glória. O que é a manifestação da glória, senão a volta de Jesus Cristo glorificado, resgatando a igreja, o arrebatamento. Então a igreja daquela época, que vivia debaixo de uma perseguição terrível, ela esperava a volta de Jesus. Ainda que fizessem poucas décadas que Jesus havia subido, já existia no coração dos cristãos um anseio, um desejo e uma expectativa de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Eles não sabiam quantos anos ainda haveria pela frente. Eles não sabiam quantas gerações o Senhor havia preparado para que a sua palavra alcançasse. Nós somos uma geração que a palavra de Deus alcançou. Essas palavras de Paulo, elas continuam ecoando na nossa vida hoje. Então, amados, a manifestação da glória
significa a vinda de Jesus Cristo glorioso para a igreja e também para Israel. Paulo escreve a Tito de uma maneira enfática. O que é uma maneira enfática? Uma maneira decisiva. Ele diz para Tito: olha, Tito, coloque no coração dos cristãos que eles precisam estar prontos. Fazia 30 ou 40 anos que Jesus havia subido, e Paulo orienta a Tito para que dissesse à igreja: olha, avisem os cristãos da igreja, aí onde você está, aqueles que precisam estar prontos. Prontos para o quê? Para a manifestação da glória, para a volta de Jesus Cristo. Avise, Tito, a igreja que ela se santifique. Não deixe de pregar a importância e a necessidade de santificação da igreja, porque nós não sabemos quando ele voltará, e pode ser a qualquer momento. Avise, Tito, a igreja que abandone as paixões mundanas, que a igreja viva separada do mundo. Embora a igreja esteja inserida no mundo, ela não faz parte do mundo. Nós somos um povo separado, um povo diferente. Nós somos o sal e a luz dessa terra. E Paulo dizia para Tito: ensine a igreja para que abandone as paixões mundanas. Ensine a igreja para que ela viva de maneira sensata, justa e piedosa. Olha as características que a igreja precisa apresentar. O povo de Deus, nós devemos ser um povo sensato, um povo que tem discernimento, um povo que tem entendimento da palavra. Não podemos ser ignorantes da palavra de Deus, não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Um povo sensato, um povo equilibrado. O povo de Deus precisa viver de maneira justa. Falar em viver de maneira justa nos dias de hoje, quando os próprios cristãos, por aí afora, não aqui graças a Deus, mas por aí afora, têm dado um mau testemunho terrível. Se identificam como cristãos, mas não vivem de maneira justa. São corruptos, maus pagadores, profanos, envolvidos com as coisas do mundo. Alguns até se expõem publicamente para escândalo da igreja. Então Paulo escrevia, amados, logo no início da igreja, para que a igreja se mantivesse assim, sensata, justa, longe das paixões mundanas e piedosa. Uma igreja piedosa, uma igreja que tinha compaixão, uma igreja que sentia amor uns pelos outros. Essa era a orientação de Paulo ao seu jovem discípulo e jovem pastor Tito. Paulo dizia assim: Tito, exorte a igreja para que ela mantenha viva no coração a esperança da sua volta. Ou seja, aquele pastor tinha a obrigação de manter a igreja desperta na expectativa da volta de Jesus. É o que nós estamos fazendo no culto dessa noite, amados. Seguindo estritamente uma orientação do apóstolo Paulo, a igreja deve se manter sempre vigilante e na expectativa da volta de Jesus. Talvez alguém diga assim: mas já passaram tantos anos da promessa da sua volta e ele ainda não voltou. O apóstolo Pedro responde a essa questão da sua carta, lá em 2 Pedro. E ele diz: não retarda o Senhor a sua volta, é certa. Embora para Deus 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos. Esse tempo de espera, esses mais de 2000 anos que já passaram, eles estão relacionados à misericórdia de Deus, a graça sendo estendida para muitas gerações, para que muitos sejam salvos. Nós vimos no primeiro versículo que nós lemos: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se não fosse assim, nós também não seríamos salvos. Nossa geração não teria tido conhecimento da graça de Deus.
mas aprove a Deus estender o tempo para que a graça fosse salvadora na nossa geração e quem sabe na geração seguinte. Mas de repente o tempo da graça pode se encerrar nessa geração. E aí, amados, será que nós estamos mantendo a chama no nosso coração acesa da expectativa da volta de Jesus Cristo? Eu confesso que desde o ano em que eu fui convertido ao Senhor Jesus Cristo, em 1999, pouquíssimas vezes eu ouvi pastores pregando sobre a igreja estar pronta para a volta de Jesus Cristo. Talvez dê para contar nos dedos umas 5 pregações que eu me lembro, mas a igreja, de um modo geral, abandonou essa pregação que Paulo enfatizava desde o começo da história da igreja. A igreja não tem mantido a expectativa da volta de Jesus Cristo. E essa mensagem ela precisa ecoar forte no ouvido da igreja. Cada vez mais forte, porque cada dia que passa, nós estamos mais próximos de ouvir o soar daquela trombeta. E ela vai soar um dia. Eu digo, amados, que a igreja precisa estar com o ouvido pronto, mas não apenas o ouvido, o coração da igreja tem que estar nessa expectativa da volta de Jesus Cristo. O nosso coração tem que ser algo de dentro da nossa alma, um sentimento de desejo e de expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós mantivermos isso no nosso coração, a nossa vida, o nosso dia a dia de cristãos vai ser diferente. Imagina você levantar pela manhã e pensar: Jesus pode voltar hoje. O que é que eu vou fazer no dia de hoje? Imagina que diante do desejo de cometer um pecado, você se lembre: mas Jesus pode voltar daqui a uns minutos. Isso pode te fortalecer a se desviar do mal, do pecado que talvez você estivesse desejando cometer. Então a volta de Jesus Cristo, ela traz muitos benefícios para a igreja. O anseio, o desejo, a expectativa da volta de Jesus, ela só traz coisas boas para a igreja. Mas a igreja tem deixado de falar dessa verdade. E eu digo até que a igreja de hoje, talvez ela não queira que Cristo volte tão já. É verdade. Talvez a igreja de hoje, ela não deseje que Cristo volte tão já. Faça um pensamento agora no teu coração. Responda para você mesmo. Não se manifeste, mas responda para você mesmo. Você gostaria que Jesus voltasse hoje? Ou amanhã? Responda sinceramente para você mesmo. Eu já fiz essa pergunta para mim hoje, quando eu estava relendo, estudando esse texto. Do fundo do meu coração, será que eu gostaria que Jesus voltasse hoje? O que é que isso implicaria na minha vida? Implicaria deixar para trás alguns planos, alguns sonhos, alguns desejos. Implicaria deixar para trás, por exemplo, eu vou dizer aqui, o meu casamento. Nós vamos fazer quase 30 anos de vida a dois. Mas se Jesus voltasse hoje, eu ia ter que dizer tchau para a Madalena. Para os meus filhos. Se Jesus voltasse hoje, eu teria que deixar para trás o sonho, o desejo de ver como vai ser a carinha de um neto. Já pensou nisso? Se Jesus voltasse hoje, eu teria que deixar para trás o sonho de completar uma faculdade, de realizar uma profissão. Será que eu desejo mesmo que Jesus volte hoje? Implicaria não dar tempo para o casamento, já pensou? Você que está namorando,
que anseia por um casamento, de repente, bom, Jesus, deixa para voltar ano que vem, deixa eu casar primeiro. Eu não quero subir para o céu virgem. Já pensou se Jesus voltasse hoje? Então responda sinceramente no seu coração: você gostaria que Jesus voltasse hoje? Quantas coisas que nós teríamos que abrir mão, amados. Quantos sonhos, quantos desejos. Mas Senhor, eu comprei meu carro a semana passada, eu nem fiz uma viagem ainda, não volta hoje não, dá mais um tempinho. Senhor, e a chácara que eu comprei não deu tempo nem de dar um pulo na piscina, volta semana que vem. Senhor, eu ainda preciso fazer uma viagem, quero conhecer as praias do Nordeste, quero conhecer Israel, né? Igual a pastora Célia disse aqui domingo passado, é um sonho dela para 2015 ir para Israel. Mas amados, se Jesus voltasse hoje, nós tínhamos que deixar tudo isso para trás. Será que nós estamos prontos para a volta de Jesus Cristo? Se a nossa resposta para qualquer uma dessas questões for não, significa que eu não estou pronto para a volta de Jesus Cristo. Que o meu coração, a minha alma ainda não está pronta para deixar esse mundo. Significa que eu ainda estou apegado a essas coisas mais do que ao desejo do meu encontro pessoal com o meu Salvador, Redentor amado da minha alma. Sabe que isso é algo muito sério? Não, eu não estou pronto. Eu ainda quero fazer muitas coisas. Paulo escreve para Tito, para que ele ensinasse a igreja estar pronta. Porque a volta de Jesus poderia acontecer em qualquer momento, e ela pode ainda hoje acontecer em qualquer momento. Então, como eu tenho que viver? Sabendo que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento, que maneira que eu posso viver? Me santificando, não apegado a esse mundo, não preso às bênçãos materiais. Meu coração não pode estar preso nisso. E a igreja hoje tem sido ensinada a ficar presa no mundo. Hoje bateram palma em casa à tarde. Eu olhei pela janela assim, eu vi um senhorzinho com vários jornais na mão. Falei, bom, testemunha de Jeová não é, porque eles vêm de sábado de manhã. E eles tinham algumas rosas na mão, jornais e rosas. E eu fui atender, né, educadamente, e ele me deu um jornal, e ele disse assim: olha, eu sou da Igreja Universal, e nós estamos numa campanha para que essa semana, para que esse ano, né, começo do ano, primeira semana, convidando as pessoas para virem para uma campanha onde Deus vai abrir as portas das bênçãos e você vai ser suprido de tudo que você quer, precisa, e papapá, e papapá. E você leva essa rosa, e essa rosa você tem que entregar na igreja, vai ser colocada num vaso lá, e ela vai florescer, uma coisa assim. Eu nem esperei terminar de falar tudo. E aí eu peguei o jornal, né, e falei: olha, eu já sou cristão, eu congrego numa igreja, eu não quero a rosa. O jornal o senhor pode deixar, eu vou dar uma olhada. Em 5 minutos eu vi que não tinha nada que se aproveitava no jornal, foi para o lixo. Mas é uma igreja que se autodenomina cristã, pregando enfaticamente um evangelho que faz com que as pessoas queiram ficar aqui, se enriquecer, desfrutar de bênçãos materiais apenas, voltadas para a prosperidade. Mal começa o ano e já tinha uma campanha de prosperidade para enriquecer. Então, se você quer enriquecer, a Maraí não é a igreja certa. Você tem que fazer uma dessas campanhas por aí afora. Mas eu aconselho a você se dedicar ao seu trabalho, que Deus abençoa. Mas, amados, esse tem sido o evangelho pregado por aí afora. E o evangelho genuíno, que leva a igreja à expectativa da volta de Cristo, a igreja se santificar, a igreja estar pronta,
ele tem sido esquecido, tem sido deixado de lado, porque, pastor, é chato falar disso. Eu estou com tantos planos para 2015, o senhor vem falar de Jesus, que ele pode voltar amanhã, e os meus planos como que ficam? Essa conversa não é muito agradável. O senhor vem me cobrar para saber se eu estou pronto para a volta de Jesus? Não sou eu, amados, é a palavra de Deus. E ela nos cobra sim, para que nós estejamos prontos para a volta de Jesus. E se não for para a volta de Jesus, pode ser para a nossa ida. Não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Então é importantíssimo que a igreja esteja preparada, pronta para deixar para trás tudo aquilo que nos prende nesse mundo. Porque quando a trombeta tocar, quando Jesus se manifestar, os nossos melhores sonhos, os nossos melhores planos, eles vão ter que ficar para trás. Tudo aquilo pelo qual nós temos dedicado a nossa vida, todo o nosso esforço, eles vão ficar para trás. Então, como nós devemos viver no presente século? Hoje, como eu devo viver? Cruzar os braços e esperar a volta de Cristo? Cristo vai voltar mesmo, não vou fazer mais nada. Paulo responde isso lá em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10. Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. E a gente subentende algo. Nós devemos esperar a volta de Cristo. E ao mesmo tempo, viver nesse mundo da melhor maneira possível. Você não deve deixar os seus sonhos de lado, não deve abandonar os seus objetivos, não deve deixar de se preparar para o casamento, para a faculdade, não deve deixar de investir no teu trabalho, na tua empresa. Pelo contrário, você deve fazer isso com muito zelo e dedicação, reconhecendo que isso é algo que Deus entregou nas tuas mãos. E que de toda boa obra que nós fizermos, nós seremos recompensados. Então note, amado, que a palavra que Paulo leva à igreja não é uma palavra que nos omite das nossas responsabilidades, não é uma palavra que poda os nossos sonhos de forma alguma. Enquanto temos fôlego de vida, vamos viver da melhor maneira possível, sensata, piedosa, de maneira justa. Vamos fazer o bem, vamos fazer prosperar aquilo que Deus entregou na nossa mão, vamos trabalhar com zelo, vamos abençoar a obra do Senhor, vamos servir no ministério, seja qual for o teu chamado, vamos fazer o nosso melhor, como se Cristo fosse voltar agora ou daqui a 100 anos. Vamos fazer o nosso melhor. A igreja é chamada para fazer o melhor, sem perder a visão da volta de Cristo, sem deixar de ter no coração a expectativa da sua volta, sem criar raízes nesse mundo, porque o nosso passaporte não é desse mundo. O nosso passaporte, ele é celestial. Então é essa maneira que nós devemos viver. Talvez nesses últimos anos nós tenhamos perdido o foco, mas esse é o foco que a palavra de Deus nos leva: viver justa, sensata e piedosamente, alimentando a esperança, a bendita esperança da sua volta. É simples assim, amados. Não é complicado. Você não precisa abandonar tudo, deixar seus sonhos de forma alguma. Continue investindo neles, em cada um deles, na dependência de Deus para atingir eles. Mas de forma alguma perca a visão principal, a expectativa, o sonho maior da volta de Jesus Cristo. Porque a volta de Jesus Cristo, ela vai nos proporcionar algo infinitamente melhor, maior do que esse mundo pode nos oferecer. Porque quando nós subirmos para a presença de Jesus, seja pelo arrebatamento ou seja pela morte, nós vamos experimentar algo que esse mundo sequer pode ser comparado. A maior riqueza, o maior bem que esse mundo pode nos oferecer, sequer pode ser comparado
com aquilo que será estar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então esse sonho, aliás, essa realidade tem que ser mantida no nosso coração. Vivendo bem essa vida, sensata, piedosa e de maneira justa, porém com a bendita esperança da sua volta no nosso coração. É isso que Paulo chamou a atenção de Tito para que ele ensinasse a igreja naquela época. E é isso que nós, Igreja de Jesus Cristo, nos dias de hoje, devemos manter no nosso coração. Entre tantos ensinos da Palavra de Deus, esse é um ensino que não pode ser de forma alguma desprezado. A Palavra de Deus tem ensinamentos morais, éticos, tem vários tipos de ensinamento, doutrinas básicas. Na escola dominical temos estudado aí Romanos 8 com o presbítero André, doutrinas básicas na classe de preparação ao batismo, coisas importantes de serem aprendidas. E a volta de Jesus Cristo, ela é um ensinamento importantíssimo. A igreja não pode desprezar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Se você voltar um pouquinho as páginas do nosso texto base. Segunda Timóteo 4, versículo 8. Paulo escrevendo agora a outro filho na fé, outro pastor. Ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós devemos amar a vinda de Jesus Cristo. Tiago capítulo 5, versículo 8, finalzinho da Bíblia, carta de Tiago. Capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Sede pacientes e fortalecei o vosso coração. Um pouquinho adiante, 1 João capítulo 2, versículo 28. João capítulo 2, 28. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Tiago escreveu, João escreveu, Pedro escreveu: viver com sabedoria, desfrutar com sobriedade, sem jamais esquecer que tudo isso que nós vivemos aqui é passageiro e que a volta de Jesus é iminente, pode acontecer a qualquer momento. E finalmente o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 3, eu vou estar lendo esse texto e encerrando essa mensagem. 2 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Eu quero que você acompanhe esse texto na sua Bíblia. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditos pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões,
dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Então, tudo isso que nós temos aqui um dia vai derreter. As nossas casas, nossos carros, nossas roupas, nossos bens, né? Tudo isso um dia vai derreter. A nossa bendita esperança está na volta do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor precisa estar preparada para essa volta, como se ela pudesse acontecer daqui a instantes. Eu acho muito lindo aquele vídeo onde aparece um pastor pregando, né? Eu acho que muitos já viram aqui no YouTube. O pastor está pregando lá e de repente dá um estouro e cai a Bíblia no chão e da igreja inteira ficam uns 3 ou 4 desesperados, né? Imagine o desespero, né? Porque eles sabiam, né? De repente todo mundo desaparece, é só a Bíblia caindo no chão, aquele barulho. Vocês já viram isso? Esse vídeo é muito bonito, né? E aquele povo fica desesperado. E agora? Amados, que nós estejamos entre aqueles que desaparecerão num abrir e piscar de olhos, né? E que a volta de Jesus seja o quanto antes. Amém? Maranata, né? De coração você pode dizer Maranata. Ora vem Senhor Jesus, né? E se Ele vir, deixa os sonhos para trás, que o que Ele vai oferecer é muito melhor. Vamos nos colocar em pé, convidar o nosso e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Deus abençoe a todos, dê um abraço carinhoso em quem está mais próximo. Desejo não apenas uma semana, mas um ano abençoado em nome de Jesus.